Não é o seu YouTube que tá bugado. O vídeo é assim mesmo. Ele vai ser um estilo de podcast, então pode ficar só ouvindo e fazendo as suas coisas. Acho que todo mundo já tá ligado da treta com o Xbox Mil Grau. Recentemente, o canal composto pelo Capim e o Tiff foi bombardeado até a alma com acusações de racismo, nazismo e alegações criminosas diversas. Existem vários vídeos no YouTube que você pode ver que vão te inteirar no assunto, afinal, isso foi extremamente polêmico na última semana. E pra mim, o assunto já tinha até dado o que deveria que dar, e o resto da história seria só pelas mãos da justiça. Mas o Monark cedeu uma vaga no Flow Podcast para que tanto o Capim quanto o Tiff pudessem se explicar. E o vídeo foi um estrondo absurdo, com longas 4 horas e 26 minutos e mais de 1 milhão de visualizações. O vídeo é o mais longo e mais assistido do canal. E eu destrinchei cada segundinho para trazer conteúdo pra cá. Pra ser sincero, eu tenho mais 2 vídeos em mente só com as pautas tratadas ali. Porém eu quero discorrer um pouco sobre o humor ácido e as piadas, e a questão de respeito, que foram o principal assunto ali do vídeo. Já adianto que foi muito legal da parte do Monark, Igor e Jean darem espaço para que o assunto fosse esclarecido. Afinal, é muito importante ouvir todos os lados da história antes de formar qualquer opinião. Foi muito interessante perceber as reações e os verdadeiros argumentos utilizados pela dupla. Eles estavam sem corte, sem edição, num ambiente completamente estranho. Sem contar o fato de ser observado por quase 90 mil pessoas. Ali sim dava pra perceber alguma verdade. O estopim foi uma piada de muito mau gosto que o youtuber Capim fez no seu Twitter. Aquela famosa imagem que rodou a internet e todo mundo viu. Isso desencadeou toda uma revolta para com esses criadores de conteúdo. E de acordo com os próprios donos do canal, tiveram reportagens passando na Espanha, Portugal e Grécia. Até porque essa imagem foi postada no momento mais inoportuno possível. Tínhamos o George Floyd nos Estados Unidos e o João Miguel e Pedro no Brasil. Um sentimento de completo ódio contra os racistas pairava. E faltou muita noção do Capim no momento de postar. E o mesmo admitiu que aquela piada foi racista, mas a intenção dele não era ofender, e sim causar. Pra ser sincero, eu até acredito nisso. Porém, tal ação foi apenas um gatilho para o desencadeamento de N acusações, que reunia diversos vídeos retirados de pedaços de lives do canal. No meio desse dossiê, era possível ver piadas com nazismo, homofobia, estupro e, é claro, o racismo. Os 3 donos do Flow foram bem diretos ao dizerem que achavam tais atitudes completamente imbecis, que haviam assuntos que fazer piada não era legal. O Monark e o Igor, principalmente, afirmaram diversas vezes que esse tipo de humor não era certo, que fazer piada com Hitler, estupro e outras coisas era completamente errada a atitude de babacas. A dupla Mil Grau, por sua vez, se defendiu a dizer que entre 13 mil horas de gameplay, 2 ou 3 minutos não definiam quem eles eram, além de falarem que a sua comunidade era construída à base desse tipo de humor. Que, para eles ali dentro, piadas ofensivas eram verdadeiramente engraçadas e que em nenhum momento eles tiveram a intenção de ofender alguém. E sobre isso, bom, eu não concordo 100% com nenhuma das partes. É claro que a visão do Flow representava a maioria das minhas opiniões, mas em algumas coisas eu discordei. Após ver o vídeo por completo e um diálogo franco, dava para perceber que nenhum dos dois era verdadeiramente preconceituoso. É claro que eu posso estar equivocado, afinal as pessoas mentem. Mas o que o Tiff afirma no mínimo umas 70 vezes no vídeo é parcialmente verídico. 13 mil horas de gameplay é muita coisa, são 541 dias jogados. Pra você ter uma ideia, se eu começasse a jogar em janeiro de 2020, eu só pararia em maio de 2021. Então um dossiê de 10 minutos não seria o suficiente para derrubar alguém com esse histórico, não é mesmo? Não. O humor negro por si só já é um assunto extremamente delicado na internet. E a imagem de uma pessoa que faz esse tipo de humor precisa ser extremamente limpa para que as duplas interpretações não sejam feitas. O principal caso aqui que nós temos é o Orochin. O mesmo deixa claro a sua forma de humor, e mesmo sendo ácido, sempre tem alguma mensagem importante para ser tratada. E esse foi o principal erro da Mil Grau, tanto pelas piadas de humor negro, quanto pela sua imagem. Algumas piadas, inclusive, que passaram a linha do humor negro eram simplesmente imbecis e ofensivas. Mas o Tiff, diversas vezes, afirma que não se importava com o que as outras pessoas iriam pensar do seu canal. Isso é correto até certo ponto, até porque você pode ser independente e fazer a coisa que você gosta. E isso é libertador, bastante inclusive. Porém, quando chega nesse nível, a coisa fica errada. Os dois caíram na armadilha que eles mesmos criaram. A fama que o Xbox Mil Grau tinha era de um canal extremamente tóxico e eu nem preciso dizer o porquê. A margem de interpretação que eles deram para os seus inimigos foi enorme, um verdadeiro banquete para quem queria derrubá-los. Até porque foi muito fácil de achar momentos de muita babaquice em meio às suas lives. E eu não nego que boa parte da motivação perdeu a razão quando deixou a causa de lado e partia para assuntos pessoais, mas isso é assunto para outro vídeo. E essa questão do humor é bastante subjetiva.
Eu já vi a piadinha do tijolinho umas 500 vezes no meu Facebook e ninguém quis cancelar o Alan, quem propagava aquele tipo de humor. Até porque a liberdade de expressão tá aí para que você possa falar o que quiser. Mas essa mesma liberdade de expressão não te isenta de ser um imbecil. Você não pode simplesmente ir contra a maioria da sociedade e depois se fazer de inocente porque ela não gostou da piada que você fez. Como foi o caso do Capim principalmente, até porque ele era o cara da maioria dos clipes. E a liberdade de expressão não tá só com você que faz comentários ou piadas de mau gosto. Ela dá o pleno direito para que os indivíduos da sociedade possam julgar o que eles gostam ou não. Então, se você é a favor da liberdade de expressão, você não pode ser contra o motivo que levou ao cancelamento da Mil Grau. É óbvio que eu não tô falando das ameaças de morte e da divulgação de dados. Mas sim, o direito das pessoas é voltado a cobrarem posicionamentos de empresa X ou Y e quererem que os racistas tenham o que merecem. O tema é extremamente delicado e ficou praticamente impossível defender os caras com todos os clipes e a reputação ruim que eles construíram. Mas fazer uma piada com 11 de setembro não é criminal e também eu não creio que o humor tenha limite. Até porque o que alguma pessoa tende a achar engraçado ou não é completamente pessoal. Porém, não é direito dela reclamar que aquilo não é aceito de forma plena pela sociedade. Rir de uma piada que envolveu um desastre não te torna uma pessoa preconceituosa, homofóbica ou qualquer outra coisa. Mas em alguns casos pode definir um pouco de quem você é ou quem você pode ser. E foi justamente essa impressão que o Tiff e Capim passavam, rindo de algumas coisas e se calando em outras ocasiões. Mesmo que pra eles não fosse errado, isso acabou com qualquer linha de defesa dos caras. E mesmo que seja engraçada, uma piada ainda pode ser ofensiva e de mau gosto. É por isso que as pessoas que fazem humor negro geralmente atiram para todos os lados e fazem piadas com todo mundo. Porque ou você faz com todo mundo, ou você não faz com ninguém. Inclusive, fazer piadas com todo mundo é uma coisa que o Tiff afirma que fazia e diz que vai lançar seu próprio dossiê de defesa. Vamos aguardar para ver o resultado. A grande questão é que precisamos respeitar quem se ofende com esse tipo de humor, mas não é legítimo querer cancelar só porque fulaninho faz isso. Porém, o caso da Mil Grau foi um pouco mais embaixo. O cancelamento deles foi uma série de acontecimentos aliado à imagem manchada de ambos. E é completamente compreensível que tudo isso tenha acontecido, tirando, claro, as ameaças criminosas. Respeitar os lados não faz com que você automaticamente seja uma pessoa que goste de humor negro ou se ofenda com ele. Você pode simplesmente achar imbecil, indiferente, você decide. Até porque a mesma liberdade de expressão muito comentada aqui também te dá o direito de não se posicionar. E como já dito, o limite do humor é extremamente pessoal. Mas a parte complicada é que o mundo não é a nossa cabecinha. A humanidade não é um livro ou filme que sempre será o mesmo, independente de quando você veja. São bilhões de indivíduos pensantes que geram reações e opiniões diferentes a cada momento. São milhões de formas de pensar e o mundo é cercado de ideias opostas a todo momento que não estão necessariamente erradas entre si. Gostar de humor negro e não gostar são exemplos muito claros. A pessoa que faz e aquela que se sente ofendida não estão erradas em se expressarem. Até porque aqui não existe um certo ou errado. Mas pra mim, a questão do humor ácido envolve muito mais o bom senso e o respeito de se fazer uma piada em um certo meio ou momento. Eu quero dizer que fazer uma piada de humor negro não te torna uma pessoa necessariamente ruim, mas a gente precisa ter noção de quando falar algo. E também, isso dá o direito das pessoas tirarem conclusões sobre você dependendo do que você fala e como você age. Mas isso dá margem para o cancelamento nocivo, e isso é um assunto para outro vídeo também. A questão é que o Capim e o Tiff deveriam ter tomado mais cuidado para não serem taxados de todas aquelas coisas. Um simples "ô, galera, eu tô brincando", ou uma desculpa sincera poderia mudar boa parte do jogo. Desculpa essa que eu senti muita falta durante o vídeo do Monark. O Capim até fala que achou errado a postagem do Twitter, que não era a intenção dele ofender, que ele não estava querendo ser racista, mas foi muito xoxo. E eu sinceramente acredito quando ele fala que não foi a intenção dele soar racista. Até porque, quem aí não já postou uma idiotice e depois percebeu que fez cagada? Mas ele não pediu desculpa sobre os outros assuntos. Ele não quis se retratar com a comunidade negra, judaica e as vítimas de estupro. E sinceramente, é um direito dele querer falar disso ou não. Mas no vídeo todo há muito "na minha cabeça, na minha opinião, verificadinhos", e parece que eles querem de alguma forma que as pessoas aceitem esses pensamentos, sendo que eles não conseguem se explicar e nem se desculpar. E apesar dos argumentos dos dois, principalmente do Capim, serem em sua maioria falhos e sem concordância, deu sim pra acreditar que os dois não eram racistas. Burros e babacas? Talvez, mas não preconceituosos. E eu falo isso porque até uma semana eu nem queria ouvir esses caras e o que eles tinham a dizer. Por isso que o Flow foi muito importante para que eu pudesse formar minha opinião sobre eles dois. E deu pra concordar em algo com o Mil Grau. Mas o humor negro é um assunto muito delicado, principalmente aqui na internet. Lugar onde qualquer um pode ver qualquer coisa. Por isso, um canal do YouTube ou Twitch não é uma mesa de bar que você pode falar o que quiser, ou simplesmente soltar um spoiler de um joguinho que muita gente está esperando para jogar. Porém, dá para relevar algumas coisas.
O mundo tá cheio de gente sem noção, e eles realmente podem não ter percebido o peso real de suas afirmações. A questão agora é esperar que os mesmos melhorem, tenham aprendido a lição, que os dois possam ter mais responsabilidade com eles e para com sua comunidade. Afinal, ficou bem claro que principalmente agora eles não são um canal irrelevante. Espero de verdade que eles melhorem e possam passar uma imagem diferente deles no futuro. E só pra finalizar, eu não acreditei quando eles falaram que não achavam que representavam a comunidade de Xbox no Brasil. Até porque o Tiff chegou a falar que o engajamento do Xbox na mão dele chegava a ser maior que o marketing do perfil da própria Xbox BR no Twitter, além de ter sido levado para E3 pela Microsoft. Negar que eles eram um grande nome do Xbox aqui na América Latina, ou a inocência, ou mau caratismo para tentar limpar a própria barra. Mas eu não tô aqui para julgar ninguém, e essa é só a minha opinião em meio a um oceano de gente. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. É o meu primeiro e eu prometo que eu vou melhorar. Este flow obviamente falou de muita coisa e os caras discorreram por aborto, spoiler, banalização de termos, cancelamento e mais. Porém, esse é assunto para os próximos vídeos. Então, até lá!